Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje discute sobre a geografia enquanto ciência. O Acre cedia um encontro nacional de geógrafos que vai debater sobre a geografia e a Amazônia no contexto latino-americano. Quem está conosco aqui nos estúdios da TV Aldeia é o doutor em geografia e professor da UFAC, Silvio Simeone. Ele é um dos organizadores do evento e referência na nossa Universidade Federal do Acre sobre desenvolvimento regional. Boa noite, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Tan. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse evento que estamos sediando e falando um pouco sobre a geografia e sobre o desenvolvimento do nosso estado, da Amazônia e um pouco do Brasil, né? O geógrafo tem sempre essa preocupação de tentar situar as coisas, né? Então, por isso, começa abordando os tamanhos, os territórios, as referências que vamos estar utilizando aqui. E esse encontro? Vamos começar explicando onde, quem pode participar, como é que se faz para participar. Começa quando esse encontro? Bom, o encontro começa dia 16, domingo. A abertura será no Centro Empresarial Sebrae, ali na Avenida Ceará, né? E se estenderá durante toda a semana até dia 21, certo? Na sexta-feira, então, teria o encerramento de todas as atividades, aí também com algumas atividades mais internas da própria Associação dos Geógrafos Brasileiros. E paga para participar? Sim, é um evento que ele é organizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, então é necessário fazer a inscrição, pagar uma taxa e daí participa normalmente durante a semana de alguns dos eventos mais gerais. Durante a semana haverá também um dia, na quarta-feira, mais precisamente, que acontecerá alguns trabalhos com saídas a campo. Por exemplo, com percurso daqui a Chapuri, outros percursos mais internos a Rio Branco, como saindo pelo projeto de assentamento Benfica até a região do sítio histórico do Acre, onde o pessoal vai estar vendo um pouco como as pessoas vivem, discutindo a realidade agrária e dessa transição entre a área da cidade e o agrário, enfim, coisas dessa natureza. Essas atividades serão paga o valor do transporte para esses lugares, né? E a inscrição, quanto custa? A inscrição ela varia os valores, porque é um evento da associação. Nesse sentido, quem é sócio da associação tem valores específicos, quem não é sócio tem outros valores. Profissionais têm um valor, estudante tem outro valor. Mas normalmente os valores delas estão entre R$ 70 e R$ 140 as inscrições. Isso está disponível todo na página do evento. Qual é a página do evento? O www.agb.org.br, com a entrada para o 14º Encontro Nacional de Geógrafos. www.agb.org.br. Ou na página da UFAC tem um link direto para o 14º Encontro Nacional do Geógrafo, né, que é o www.ufac.br. Qual a novidade que o Acre traz para essa discussão agora, nesse encontro de geógrafos? Vai ser debatido, o senhor falou que a tônica das discussões vai ser a geografia e a Amazônia no contexto latino-americano. O que é que o Acre traz de novidade nesse encontro? Bom, a conjuntura atual que nós vivemos, né, no Acre e na Amazônia de uma maneira geral demonstra um momento em que a questão do desenvolvimento regional está sendo colocada como elemento principal para se discutir. Eu creio que aí o Acre ele mostra uma série de possibilidades para pesquisadores que virão de outras partes do país refletir sobre os caminhos que nós estamos trilhando e as possibilidades que existem realmente para implementar outras perspectivas de utilização do território e de seus recursos. Eu vejo que o Acre é uma oportunidade de fazer isso. Considerando, por outro lado, que o evento ele está composto por mesas redondas, conferências, várias apresentações de trabalhos desenvolvidos no Brasil inteiro, eu creio que
a realidade vista aqui por pessoas que às vezes nunca estiveram na Amazônia e esse contato com a comunidade amazônica acriana propriamente vai possibilitar as pessoas refletirem melhor sobre suas experiências, sobre suas pesquisas e sobre o conhecimento que têm sobre a Amazônia. Nesse sentido, como as mesas estão compostas geralmente por representantes das diversas regiões brasileiras, eu creio que o debate será muito rico. O senhor falou agora há pouco que o Acre, o senhor enxerga que ele traz algo novo nesse universo de relação de projetos de desenvolvimento. Que aspectos que o senhor enfocaria de novidade? Olha, veja bem, eu penso que a tentativa de valorizar a possibilidade de uso dos recursos naturais da região é ponto fundamental. Certo? Eu acho que, noutras oportunidades, noutros momentos históricos, também se fez isso aqui na região. Mas dessa vez você faz tentando buscar uma série de outros caminhos que nós podemos potencializar o que nós temos de mais importante enquanto recursos para criar um novo momento de crescimento nessa parte da Amazônia, onde você possa inserir ela com as suas potencialidades que ela já tem, né? Então, aproveitar os recursos da floresta, dos rios, também das áreas que hoje já não são mais florestas e rios, dentro de uma lógica que você possa potencializar aquilo que a região oferece em si, eu acho que é um caminho fundamental. Eu vejo no Acre essa preocupação. Certo? Você tem, é claro, nisso daí caminhos e descaminhos, coisas que tem que ser avaliada, reavaliada constantemente, mas eu acho que isso faz parte do processo de construção dialética da realidade que está posta aí. Eu acho que isso o Acre, ele tem um momento, ele vive hoje um momento fundamental para mostrar para o Brasil, para o mundo, uma série de possibilidades, né? E de busca de encontrar. Eu não diria que nós temos um modelo a seguir, mas nós temos várias tentativas de desenvolver experiências que possam ser ricas nesse sentido. Eu acho que isso talvez o Acre seja um exemplo quase que ímpar na Amazônia brasileira, né? Professor, não fortalecer a economia florestal, já partindo para uma leitura aqui, nessa conversa, uma leitura mais abrangente, mas não fortalecer a economia florestal seria uma forma lógica de encontrar o nosso desenvolvimento, de fortalecer o nosso desenvolvimento? O senhor que tem doutorado na área de desenvolvimento regional? Veja bem, eu penso que é necessário fortalecer essa economia. Economia florestal. Eu acho que a Amazônia, de uma maneira geral, tem um potencial e uma vocação extraordinária em que isso tem que ser muito bem explorado. Você imagine quanto custaria a destruição de 1 hectare de floresta, se a gente calcular isso do ponto de vista econômico mesmo, o que é que representa isso, certo? Mas do ponto que representa também em termos de pesos ambientais, né? Então, eu acho que tudo isso daí tem que ser contabilizado. Eu acho que nós temos eu ouvi alguém uma vez aqui do estado falando uma coisa que é interessante. O Acre, o principal potencial de recursos naturais que nós temos está sobre o solo, não está no subsolo. Pelo menos por enquanto, não se tem ainda um estudo possível de dizer que nós temos um grande potencial mineralógico aí para ser considerado, né? Mas nós temos um grande potencial que é conhecido, que é a nossa fauna e a nossa flora, né? E temos que usar isso, né, do ponto de vista econômico, certo? Agora, o que me preocupa muito é quando esse uso desses recursos é colocado acima das possibilidades de inserir o homem que viveu nessa floresta aí há cento e tantos anos trabalhando, né? E algumas comunidades que viveram há muito mais tempo do que isso, as comunidades indígenas, quando essas gentes não são inseridas. Isso é muito preocupante, porque se nós chegamos até hoje com uma floresta nas condições que temos, e com essas pessoas vivendo na floresta, significa que alguém sabia viver na floresta já, né? Eu acho que esse é um potencial que tem que ser explorado. Porque tem muita gente que tenta estabelecer uma espécie de disputa entre a economia florestal e a agricultura, por exemplo. É possível desenvolver as duas coisas, inclusive com as áreas que já estão degradadas.
É dessa forma que o senhor avalia? Eu acredito que é possível você trabalhar as duas coisas, né? E ainda mais. Agora você isso desde que a gente possa ter claro, possa ter mapeado onde é que eu devo colocar uma ou outra atividade. Mas isso o zoneamento econômico... O zoneamento é um instrumento, deve ser um instrumental para isso, né? Agora, também é preciso que a gente leve em consideração que a pessoa, o sujeito que produz isso, nem sempre a lógica que é imposta de fora para dentro de onde vive essa comunidade é a lógica mais adequada das expectativas que ele tem. Porque o homem que trabalha na floresta, ele também tem uma expectativa de desenvolvimento, ele tem uma expectativa de poder viver melhor, como eles mesmos dizem, né? Então, e isso necessariamente não é aquela lógica de produzir, produzir e produzir, né? E às vezes nós temos a tendência, nós que estamos fora desse universo, temos a tendência de entender a todo custo, que é a produção a todo custo, né? E acredito eu que quando uma família que vive na floresta ou numa área de campo já também consegue tirar dali o seu sustento e ainda produzir um pequeno excedente, ainda que seja um pequeno excedente para vender na cidade, eu acho que já é algo muito vantajoso. O que nós precisamos é de potencializar para que esse pequeno excedente e essa coisa que ele produz tenha qualidade suficiente para manter aquela família e chegar ao mercado em condição de competir, de comercializar. Isso já parte para uma outra perspectiva, que é a questão da organização comunitária e aí por diante. Mas que nós também somos bem fortes. O senhor também que tem estudos na área de movimentos sociais. O Acre também, nessa ideia de fortalecer o movimento comunitário, os movimentos sindicais, o Acre tem história nisso aí, né? Sem dúvida, o Acre tem história. Eu acho que teve um acúmulo de experiência já ao longo dessas últimas 3 décadas do século XX. Né? Agora, eu acho que tem muitos caminhos que foram que precisam ser redefinidos nesse momento, né? Eu acho que esse é um momento crucial. Esse momento agora é um momento crucial. Quais caminhos o senhor poderia dizer que deveriam ser reconstruídos? Eu penso que a primeira questão é preciso que a organização comunitária ela parta de um conhecimento em que os órgãos públicos que atuam direto com esse pessoal compreendam as expectativas que cada comunidade tem. E respeitem respeite e otimize aquilo que é possível, mas sem tentar impor essa lógica puramente produtivista que eu coloquei para você. Porque essa lógica, às vezes, destrói a condição daquele camarada, das expectativas que ele tinha. Porque o produtor rural, diferentemente do trabalhador da cidade, ele tem domínio do seu tempo de serviço e do seu espaço. Você vai visitar um parente seu que é um produtor rural, um seringueiro, um colono, ele pode ficar uma semana sem trabalhar, te recebendo, conversando, pescando, caçando, contando história com você. Nós aqui na cidade não podemos fazer isso, ficaríamos desempregados, né? Perderíamos o emprego talvez por não estar comparecendo. Ou no máximo, se fosse autônomo, tivesse um armazém que fizesse isso para vender uma loja, ele teria um prejuízo enorme. Então essas coisas têm que ser otimizadas nisso daí. Quando você chega e coloca uma lógica produtivista, se esse cara tivesse que trabalhar dia e noite incansavelmente, ou então aí as coisas complicam. Então, como a gente otimizar dentro dessa autonomia a melhoria na condição de produção e fomentar a organização comunitária de forma que ela possa aproveitar essa autonomia desse camarada enquanto um potencializador na sua organização, né? Eu acho que aí é o caminho interessante, porque enquanto você fala de uma pessoa que produz um pequeno excedente e chega ao mercado, é uma pequena produção, mas quando eu falo de 30, 40, 50 famílias produzindo um pequeno excedente, chegando ao mercado, e se eu posso fazer isso chegar com uma certa qualidade, automaticamente eu tenho já uma produção que não é tão pequena mais, certo? E aí já posso começar a pensar em mercado e organizar isso. Parece que os povos das florestas e a própria floresta têm o seu próprio tempo, né? E é preciso ser respeitado. Eu acredito que tem o seu próprio tempo e o seu próprio espaço, né? Professor, a gente vai ter que fazer um breve intervalo e vamos voltar falando a respeito de geografia e de Amazônia. Correto, muito obrigado. O Ideias da Aldeia volta em instantes.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o professor Silvio Simeoni, ele que é professor do Departamento de Geografia da UFAC. Professor, falando em UFAC, vamos falar de produção de conhecimento, pesquisas. Como é que está, em relação à geografia especificamente, a área de pesquisa? É uma das principais funções de uma academia como a UFAC, essa produção de conhecimento. Em relação à geografia, como é que nós estamos? Olha, veja bem, a questão da pesquisa, a universidade ela vive basicamente de 3 dimensões fundamentais: pesquisa, ensino e extensão. Né? O professor da universidade deve ter isso como meta fundamental de suas ações. Tá certo? Na geografia, nós tivemos ultimamente, eu acho que na UFAC, de uma maneira geral, ultimamente, uma grande mudança no quadro de qualificação dos professores. Né? Então, hoje já se tem um corpo de doutores bastante numerosos, muitos mestres. Né? No caso da geografia, o departamento do seu corpo total, apenas um professor ainda permanece com graduação. Os demais são mestre e nós somos hoje em 4 doutores no departamento. Tem mais 2 pessoas em doutorado, fazendo doutorado fora e mais uma saindo este ano. Então isso dá um perfil um pouco do que é o departamento, do potencial que o departamento oferece. Consequentemente, com maior qualificação, a preocupação de atingir essas 3 dimensões torna-se muito mais intensa. Nesse sentido, nos últimos anos, foram desenvolvidas algumas pesquisas relacionadas ao nosso próprio desenvolvimento na pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu e os demais professores do departamento que passaram por essa experiência. Então, isso dá um certo volume de pesquisa desenvolvida no departamento. Além disso, tem as nossas pesquisas individuais que estão cadastradas na instituição, né, que envolve um grupo de alunos que já estão na iniciação científica. Recentemente teve o seminário de iniciação científica na UFAC, que foi uma amostra e ali tinha também trabalhos de alguns alunos da geografia ou alunos de outros departamentos orientados por professores da geografia. De uma maneira geral, a questão da pesquisa na UFAC, ela tem na UFAC, mais precisamente no departamento de geografia, tem caminhado a partir de projetos de alguns professores, né, e de apoio que nós tivemos, tanto por parte do Programa de Iniciação Científica da UFAC, como também por parte de parceiros que tivemos junto com o governo do Estado, um apoio bastante intensivo do gabinete do senador Cibá Machado, né, e, enfim, isso tem nos ajudado a desenvolver uma série de trabalho. Atualmente, o que mostra um pouco esse novo momento que o Departamento de Geografia está vivendo é que o nosso departamento, temos 2 revistas, né, com 2 números já lançados, a revista Uaquiri. É anual? Ela é semestral, é uma revista que tem o objetivo de divulgar um pouco a produção científica de professores da geografia e também de outros, né, de uma maneira geral. E tem uma revista que nós criamos especificamente para divulgar trabalhos de alunos, né? Embora não tenha nenhum problema que professor publique nela também, ou vice-versa, que aluno publique na Uaquiri, né? Mas é uma revista mais para quem está iniciando a Arigó, né? Essas 2 revistas acho que é um expositivo das mudanças que aconteceram no departamento, na prática dos professores, de muitos professores e alunos. É claro, se você perguntar isso é generalizado, são todos professores? Não são todos, mas nós conseguimos fazer isso. Talvez, eu acho que foi o primeiro departamento da UFAC a lançar uma revista. Depois, agora, atualmente, já tem outros departamentos que também já lançaram suas revistas. O departamento de Direito lançou já uma revista, ou está em fase de lançamento. O departamento de História também, Letras, né, entre outros, já tem começado a fazer isso. De certa forma, eu acho que, além disso, posso dizer que alguns professores do departamento têm publicado artigos em revistas nacionais e internacionais, né, eu me incluo entre esses daí, e também
tem uma atuação mais intensa em projetos junto com outros professores de outros departamentos. Eu acho que isso dá um pouco o perfil do que tem sido feito né? o departamento hoje de Geografia. E esse é um reflexo que, de certa forma, quase todos os departamentos da UFAC têm vivido isso, né? Agora, sim, é um desafio enorme para se construir, mudança de mentalidades que tem que ser trabalhadas, acontecer, né? Isso é algo que não se faz de um dia para o outro, né? E também você tem que respeitar o projeto pessoal e acadêmico que cada um constrói quando entra numa instituição. Mas eu sigo ainda um pouco a visão que o professor Pedro Demo colocava, que o professor tem que ser, por excelência, um pesquisador, independente de ser na universidade ou fora da universidade. Você pesquisa para planejar a sua aula que você dá para o seu aluno de 8ª série. Tem que pesquisar. E na universidade, você, além de pesquisar os livros, você tem a obrigação de pesquisar a realidade. A realidade é uma fonte de informação que está aí, que nós temos que chegar e nos colocar, tanto perguntar a ela, mas conseguir conceber também aquilo que ela nos coloca como desafio para compreender. E mudar, né? Exatamente. Que o professor, se ele não pesquisa, ele não tem muito o que ensinar. E vice-versa. Pesquisador também que não conseguir ensinar, é muito difícil ele continuar pesquisando e pouca validade teria isso. De formas diferentes, então essas duas dimensões têm que estar intercaladas. E chegar à comunidade, que aí é a dimensão fundamental da extensão universitária. Professor, o senhor falou aí a respeito da 8ª série, né? Como é que está o ensino de geografia mais fundamental? Eu sei que o senhor já está no nível superior, dando mais com umas preocupações mais acadêmicas, mas o ensino da geografia para os alunos do ensino fundamental, né? Como é que está isso? A geografia é uma ciência muito experimental, se bem que tem os aspectos humanos, né? Mas ensinar geografia numa sala de aula tem sido uma coisa prazerosa? O senhor que conhece outros professores da rede pública de ensino? Olha, eu fiz isso uma parte da minha vida e desde 1994 eu estou vinculado ao departamento de Geografia. Em alguns momentos, com algumas ações mais próximas aos professores que estão atuando na rede estadual e municipal, noutros não. Infelizmente, esse é um momento que eu não tenho atuado muito próximo aos professores. Eu estou há 1 ano e pouco que retornei do doutorado. E, portanto, fiquei 4 anos antes afastado estudando, certo? Então, não teria como dizer com precisão como está. Mas eu sei, assim, que o grande desafio hoje para os professores da geografia, na 8ª série... Mas a gente pode extrapolar, enfim, pode ser geral, geografia, matemática, física... Eu penso que uma das questões é a questão da sobrecarga que às vezes o professor tem, né? E eu tenho uma coisa em mente, infelizmente não teria como experimentar isso, mas eu acho que se você conseguir dar uma aula muito agradável, para adolescente isso é fundamental, né? Muito agradável, com bastante informação, né? Talvez a quantidade de aula que às vezes o aluno é obrigado a assistir pode não ser o elemento fundamental. E o professor, nessa correria, às vezes ele não tem muito tempo para parar, para sentar, planejar. Enfim, mas isso é uma questão de discutir grades, discutir um planejamento curricular. Eu sei que esbarra em uma série de questões aí das leis diretrizes aí da educação brasileira, certo? Agora, eu penso que uma coisa interessante que eu tenho participado mais recentemente desse debate é a discussão sobre a questão da educação para o campo, né? A educação para o campo. Normalmente, esse é um termo utilizado quase que genérico, campo, tudo aquilo que está fora da cidade. Do ponto de vista conceitual, isso é algo que teria que se discutir. A realidade da Amazônia mostra que nem tudo que está fora da cidade é campo. Você tem outros territórios, né, que são espaços produzidos a partir de como as pessoas vivem cotidianamente, né, como se inserem nesse processo de produção social, cultural, enfim. A nossa realidade coloca outras perspectivas. Campo
mas também áreas de florestas, né? E áreas onde até na Amazônia você tem que falar em área onde a água, o domínio que se faz, a forma que utiliza a dinâmica dos rios também dá essa dinâmica de como utiliza aquelas áreas, portanto de territórios, né? Então a educação do campo ela tem surgido como uma discussão nessa perspectiva. Nos debates que eu tive eu já tentei inserir essas outras, romper um pouco os paradigmas da relação campo-cidade, mas é muito complicado porque as pessoas que vivem em outras regiões não têm essa dimensão básica dessas especificidades dos territórios que se formam na nossa região, na Amazônia. Aí veja bem, aí eu acho que há um debate rico, eu elucidei um pouco essas questões aí do ponto de vista conceitual para se situar um pouco melhor isso aí, mas acho que aí reside uma questão importante do debate, que é qual a perspectiva que teríamos para pensar uma educação do campo e não uma educação para o campo, quer dizer, não nós aqui pensamos a educação lá para o campo, mas captar como deve ser uma educação para atingir aquele homem do campo, para ser educado lá no campo, na área rural dele, pensando em poder viver naquela área rural. Porque qual a prática? Eu sou um exemplo desse. Estudei, sou filho de trabalhadores rurais, estudei, quando concluí o 2º grau, a faculdade, eu saí do campo, né? Vim morar na cidade, passei a ser alguém da cidade. Então parece que o campo é local para quem não tem escolaridade. E não é verdade. O campo é local para quem necessita de escolaridade para exercer a sua função, o seu trabalho ali melhor, né? Então eu acho que um dos desafios maior que hoje eu vejo para a educação de uma maneira geral e para a geografia, sobretudo, que é uma ciência que vai dar base para uma série de outras formações. Você imagine como poderia existir um economista se ele não tivesse a bagagem que o professor de geografia, desde a 5ª série, hoje desde a 1ª série, ele está transmitindo para ele até o 2º grau. Como seria o papel do antropólogo, do sociólogo, do etnólogo, do advogado, né, se não tivesse essa noção de geografia que é a base para que esses camaradas, quando cheguem à universidade, eles possam trilhar os seus próprios caminhos, né? Então, mas como que eu posso pensar essa base também para o trabalhador que vive lá na zona rural, para que dentro daquela realidade ele projete a sua vida de aprender e depois poder voltar para trabalhar naquela área. Eu acho que isso é algo extraordinário, tem sido puxado esse debate, e isso é algo assim que é um mérito, sobretudo, de uma equipe hoje que está junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e também ligado a alguns programas específicos aí da educação do campo, né? E a gente tenta pensar, então, como nós podemos estar relacionando a possibilidade de um currículo próprio para o campo, certo? De dias letivos específicos para o campo, né? Essa é a ideia da Universidade da Floresta, é um pouco isso, né, professor? Eu não conheço muito com relação à questão da discussão da Universidade da Floresta em si. Então, eu não preferia, nesse caso, ainda não teria como falar a respeito disso. E essa discussão tem sido travada, puxada muito por uma equipe de educação ligada ao Ministério de Educação, e o pessoal do Pronera, a professora Mônica Molina, o professor Bernardo Mansano Fernandes, né? E creio eu que isso tem atingido a Amazônia em diversos lugares. No Pará, essa proposta já está bem mais avançada em algumas regiões do Pará, né? E na Amazônia, aqui tem um grupo também que discute isso aqui, na Amazônia Acreana, aqui, um grupo que discute isso daí, né? Eu tenho participado muito mais da discussão lá junto ao Ministério, lá em Brasília, né? E assim, eu penso que aí começa a desenhar algumas outras possibilidades para atender essa especificidade do campo. Porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu trabalhei na zona rural um tempo, vivi parte da minha adolescência e juventude na zona rural, comecei a dar aula na zona rural, e é interessante que durante a semana os dias que as pessoas têm que estar trabalhando. E veja bem, não dá para você conceber que uma criança na zona rural, ele fique alheio ao processo de trabalho, porque aquilo também é aprendizagem. Aquilo é um processo educativo que a família, que os pais passam para ele, certo? Então, por que ele tem que estudar de segunda a sexta, tal qual estuda o aluno aqui da cidade? Por que eu não poderia adequar um currículo básico que pudesse atender uma demanda de dias letivos em que ele estudasse, digamos, na sexta-feira, no sábado, no domingo, e tivesse intercalando isso com um processo educativo, onde tivesse lazer, onde tivesse atividades culturais, onde envolvesse a família toda?
e não uma educação de um só, mas envolvesse a família toda. E isso tornaria agradável. No Seringal, na zona rural, é comum ter pontos onde as pessoas vão fim de semana para essas atividades. E aí as crianças poderiam interagir melhor no convívio familiar, no processo de aprendizado familiar, durante esses outros dias letivos, né? Eu sempre tenho me perguntado isso, né? Mas aí, novamente, a gente depara numa série de determinações que é complicado romper. É interessante que alguém experimentasse isso. Eu ouvi falar de experiências interessantes dessa no Pará, que alguns professores lá têm desenvolvido, estão desenvolvendo isso junto à Universidade Federal e principalmente à Universidade, parece-me que a Universidade Estadual do Pará. Mas aqui, né, também no Acre vai ser implantado a pedagogia da alternância numa escola. Aqui, também, né? Tem um pessoal discutindo isso daí, né? Eu acho que começa a desenhar algumas propostas interessantes. Eu acho que a geografia pode ajudar bastante nessa perspectiva aí, né? Mas é um caminho para construir, volto novamente a dizer, eu acho que é um caminho a construir tanto para o educador, quanto para o geógrafo, quanto de redefinição para essa geografia que queremos fazer aqui no Acre. Eu tenho um sonho, eu sou um estudante que fiz graduação na UFAC, né? E eu gostaria que um dia a geografia da UFAC fosse também referência para o pensamento geográfico, o pensamento científico brasileiro. Todos nós queremos isso, professor. Eu acho que o desafio está lançado. Esses últimos 2 anos, eu penso que nós caminhamos bastante, né, com alguns colegas que chegaram no departamento. Realizamos 2 semanas de geografia, estamos sediando um encontro nacional, como eu já falei, 2 revistas publicadas, em média eu e mais alguns colegas temos publicado anualmente em torno de 2 ou 3 artigos anuais, participado de evento, né? Enfim, agora eu acho que a gente, no caso nosso da geografia, nós temos que romper com uma série de fronteiras que nos impõem. Primeiro que a sociedade em geral quase pensa que geógrafo é o cara que lê mapa. Geógrafo só entende de mapa ou sabe nomes de capitais, né? Que era o que antigamente se fazia isso na geografia. O geógrafo, ele é um cientista, um estudioso da sociedade e que ele vai atuar exatamente em compreender essa interface onde sociedade e natureza se encontram e produz as suas condições de vida, onde a sociedade está atuando constantemente, produzindo, e a cada momento ele inclui novas coisas, e esse é o processo dialético. Essa é a ação do geógrafo fundamental. Nesse momento, o conhecimento geográfico intercala com o conhecimento do economista, do geólogo, do biólogo, mas também do historiador. Então, o geógrafo faz esse caminho, esse trânsito constante. Por isso, o geógrafo ele estuda, na sua formação está lá, desde a climatologia, da geologia, dos estudos dos solos, né, que é a pedologia, até estudos de geografia econômica, estudos agrários, movimentos sociais, que é a minha especialidade, né, essas 2 áreas, política, enfim, a vastidão é essa. Isso também traz um problema para nós, que nós acabamos vendo muita coisa e às vezes não temos uma especialidade específica. E aí é onde que cada um de nós, à medida que você termina a graduação, você vai ter que se afunilando, de certa forma, para uma coisa, mas sem perder essa noção de dimensão universal. Eu acho que aí reside a grande riqueza da geografia, né? E que às vezes a sociedade, de uma maneira geral, e as pessoas não compreendem qual o papel do geógrafo. Esse é o nosso papel. Um grande geógrafo francês, ele dizia uma frase interessante, num livro que ele tenta desmistificar os papéis que a geografia serve, né? Que o título do livro já é bem provocante, né? A geografia, isso serve em primeiro lugar para se fazer a guerra. Yves Lacoste. Yves Lacoste ele diz que nós precisamos conhecer o espaço para nele saber organizar, para ele poder transformar. Esse é o papel fundamental do geógrafo e da geografia. Eu acho que a hora que compreendermos isso, nós geógrafos vamos conseguir ter na geografia uma ciência que pode ajudar a transformar isso daí, a realidade. E, consequentemente, a geografia vai conseguir mostrar o seu espaço de trabalho. Tem vários geógrafos nacionais que já são destaque em várias questões. O professor Aziz Nassib Abissaber, que será um dos homenageados durante o evento, mas não virá por problemas de saúde, né? É uma referência para qualquer um que estuda a Amazônia e questões ambientais. Professora Berta Becker, questão do desenvolvimento regional, é sobretudo uma pessoa que esteve há quantos anos aí atuando, discutindo questões de políticas públicas, principalmente para a Amazônia. Outros professores, como o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que também está vindo para o evento, né, que
trabalha a questão aí de movimentos sociais, conflitos de terra, enfim, impactos sociais em geral em função das transformações que a Amazônia tem sofrido ultimamente, né? E outros professores também de outras universidades amazônicas, como o professor José Aldemir, que estuda a questão das cidades da Amazônia, que é um professor da Universidade Federal do Amazonas, enfim. Beleza, então quer dizer que de 16 a 21, só para encerrar essa nossa conversa, acontece então um encontro de geógrafos do Brasil, aqui em Rio Branco. Começa no Centro Empresarial Sebrae, com possibilidades de vários outros visitas a municípios para conhecimento. Então, veja bem, o evento, nós estaremos sediando nesse período, certo? O evento ele terá a abertura domingo, dia 16, a partir das 18 horas, no Centro Empresarial Sebrae, com uma conferência de abertura, né, que nós estamos chamando de diálogo de abertura, feito pela professora Berta Becker com o professor Carlos Walter Porto Gonçalves. Os dois do Rio de Janeiro, um da Federal Fluminense e outro da Federal do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, das 9 às 12 horas, nós teremos, então, uma mesa redonda, onde discutirá questões conjunturais da América Latina. Essa mesa também está composta por vários pesquisadores, né? Entre eles, aí eu dou um destaque para uma pesquisadora da Amazônia, que não é geógrafa, mas faz, de certa forma, uma geografia, que é a professora Edna de Castro, da Universidade Federal do Pará, né? E outros professores estão discutindo a questão da conjuntura amazônica de uma maneira em geral. Bom, certo? Então tá aí, E na terça, quarta e quinta terá atividades normais pela UFAC com apresentação de trabalhos diversos. Eu acho que seria uma oportunidade boa para geógrafos e não geógrafos interessados em geografia a se inteirar desse momento e ajudar a gente a começar a repensar essa geografia. Afinal, acho que o Brasil, nesse momento, precisa de uma geografia muito forte e nós precisamos reforçar isso. A geografia esclarece caminhos, né? Perfeito. Nós estamos buscando os caminhos. Professor, a gente agradece muito a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço e espero que podemos contar com vocês também lá na abertura e na cobertura durante o evento, certo? E em outras oportunidades também para discutir um pouco dessa nossa UFAC e o desafio que temos aí pela frente. Com certeza estaremos lá. Bom, depois desse bate-papo sobre geografia, nos despedimos contando com a sua atenção e a sua audiência no próximo encontro. Obrigado e até lá.